Olá a todos. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o campo magnético da Terra para a gente entender essa questão da inversão do campo magnético da Terra. E como eu já falei nos vídeos anteriores, eu vou reforçar agora e vou explicar algumas coisas ainda, que é o seguinte. Ok, Afonso, penso que a inversão do campo magnético não vai acontecer agora, em 2021 ou 2022, mais para frente, provavelmente. Ok. Mas, quando eu estou falando isso, eu não quero deixar ninguém assim tranquilo, ok? Porque embora a inversão do campo magnético não seja necessariamente agora, pode ser, pode não ser. Eu não acredito que vai ser agora, tá? Nesse ano ou no próximo ano, não acredito. Porém, vou deixar um porém bem grande aqui. Que é o seguinte, porém, ninguém deve ficar tranquilo. Por quê? Porque não está nada normal agora, certo? As crianças estão indo para a escola? Não. Aí as pessoas dizem o seguinte, tá tudo normal. As pessoas estão podendo trabalhar normalmente? Não, mas todo mundo diz que está normal. Você vê em São Paulo o pessoal soldando porta de comércio que paga seus impostos em dia. A prefeitura, não sei se foi a prefeitura, não sei de que cidade de São Paulo foi, soldando porta de comércio. E isso é normal? Não. Ok? Isso não é normal. O pessoal falando em tirar a moeda, colocar criptomoeda no lugar, isso é normal? Não, isso não é normal. E está acontecendo tudo agora. O pessoal falando de reset financeiro, isso é normal? Não, isso não é normal. Explosão acontecendo para tudo quanto é lado, isso é normal? Não, isso não é normal. Ok? E quando os problemas começarem a pipocar, eles vão começar a pipocar nas cidades. A gente está vendo em um curto espaço de tempo, talvez meses, tá? Meses para frente, dá para vislumbrar fome. Por quê? Porque está tendo enchentes no mundo inteiro, tá? A gente reporta isso toda quarta-feira lá no Patreon, no boletim que a gente coloca lá. Toda quarta-feira. Outra coisa, tem vários sinais acontecendo dizendo que algumas coisas estão, vamos dizer assim, estão desencadeando eventos que estão dando problemas em curto prazo, certo? Os governos parecem que estão todos loucos, não é verdade? Então o que acontece? A gente tem um problema aí pela frente. Em curto prazo, não importa se a inversão do campo magnético vai ser mais pra frente, tá? Ela é o problema maior? Depende se ela vem no meio ou se ela vem no fim. Se ela vier no fim, ela é a solução. Se ela vier no meio, sim, ela pode ser um desafio, certo? Agora, a gente tem muitas coisas acontecendo nesse momento. E a questão agora é quanto tempo a gente tem pela frente. Mas, para a gente começar a entender um pouco isso, a gente vai precisar falar sobre o modelo da Terra plana e sobre a inversão do campo magnético que a gente tem pela frente. Para a gente entender isso, a gente vai ter que ir nos conceitos. Então o que acontece? Mostrei para vocês o vídeo P40 lá do Patreon. Depois, que era sobre os meteoros. Depois o P19, mostrando de onde vêm os meteoros. E eu ainda não falei para vocês o quê? Como é que funciona esse campo magnético. Então os próximos vídeos, hoje vai ser o P9 e depois o P5. Tá? Para vocês entenderem bem. Hoje a gente vai explicar. Olha só, o P9 vem, em tese seria apresentado depois, né? Eu estou invertendo a ordem. Por quê? Primeiro eu vou apresentar o modelo conceitual, tá? Que a gente está usando, que é o do David Lapointe, tá? E depois disso, e o David Lapointe, o modelo dele não é aplicado à Terra plana, é aplicado a tudo, tá? A gente está pegando o modelo dele que é aplicado a tudo e aplicando para a Terra plana. Pois bem, e depois a gente vai falar sobre os problemas do modelo atual e o que o modelo atual da Terra bola tem e o que tem de vantagem o modelo da Terra plana. Então vai ser o vídeo P5, a gente está invertendo um pouco a ordem. Mas por que tudo isso? Porque a gente vai estar falando sobre conceitos. Porque a gente tem que entender o que tem pela frente. Para entender e não ter dúvida nenhuma, você vai precisar entender algumas coisas, ok? Então, hoje vocês vão estar vendo aí o vídeo P09, ó, o segredo da matéria, indo do átomo ao domo, tá? A gente vai tentar entender o que é o domo, basicamente, como é que ele é formado, qual força forma esse domo. Lógico, o Criador criou todas as forças, ele domina todas as forças, ok? Então, mas ele tem um mecanismo para fazer isso, tá? Então é isso que a gente vai estudar também. Esse vídeo aqui é do dia 31 de março de 2019, ó, faz tempo, tá? A gente está discutindo esse modelo aqui faz bastante tempo lá no Patreon e tem bastante coisa bacana, tá? A gente já está no vídeo P81, tá? A gente vai estar falando aqui sobre o vídeo P09. Pois bem, e aí sempre, tá? Eu tô fazendo esses vídeos aqui e eu tô deixando claro para vocês o seguinte. Já deixei claro desde o primeiro vídeo. O tempo nosso de falar as coisas aqui tá ficando mais curto, tá? Tá diminuindo. Já tem uns figurões na internet aí dizendo que
o quê? Que os canais que vão ser apagados já estão marcados. Então assim, o tempo está reduzindo, ok? E não é só aqui, é em todo lugar aberto. Então, por exemplo, não vou comentar sobre esse artigo aqui, que foi retirado de uma revista, foi censurado, um artigo científico, não vou falar sobre ele, certo? Até os autores foram apagados, né? O abstract foi apagado, tudo isso aqui foi apagado pelo publisher, certo? O cara que está publicando, não os autores, certo? E olha só, retirado, artigo retirado. Olha só o nome do artigo aqui, vamos ver se vocês conseguem ler. Se não conseguirem ler, eu não vou falar, tá? Pois bem, porque não pode falar sobre isso aqui? Olha essa palavra mágica aqui e olha essa palavra mágica aqui, tá? Esse artigo aqui, por exemplo, olha só, que prejuízo é você não poder ler, não é verdade? Só que um dos inscritos lá do Patreon viu isso aqui e antes dos caras pagarem ele já tinha tirado o print da tela, ó. Print! Uau, que pena! Aí eu fiz um vídeo só sobre o resumo desse trabalho aqui, o vídeo S30, lá no Patreon. S é de sexta-feira, né? O P é de Patreon, depois a gente acrescentou o S de sexta-feira, tem os vídeos S. Que é outro assunto sem inversão. Fiz o comentário lá sobre o que estava escrito aqui no Abstract, né? Sobre os pesquisadores, né? Que foram apagados. E adivinha, outro inscrito conseguiu o artigo inteiro. Posso falar? Não pode, não pode. Por quê? Qualquer lugar aberto vai ser removido. Esse é o futuro da informação, tá? Então assim, aqui não pode falar e no artigo científico, até os cientistas estão sendo censurados, ó. Zip zap, certo? Olha a palavrinha mágica aqui, ó. E olha a palavrinha mágica aqui, ó. Duas palavrinhas proibidas. Estamos na Inquisição de novo, não é isso? Vai vendo. Então assim, Afonso, por que você está liberando agora depois de tanto tempo? Porque tem bastante gente que já sabe, certo? Então agora eu posso liberar um pouquinho, posso liberar a conta-gotas aqui um pouco, né? Esse mês de agosto a gente vai estar fazendo isso. Mas muita informação vai demorar para sair. Tipo esta aqui, vídeo S30 feito na semana passada. Por quê? Porque fica difícil, certo? Pois bem, agora, infelizmente é assim, tá? As partes abertas, que todo mundo tem acesso, já é assim, ó, já faz um tempo, só que está ficando cada vez mais apertado, ok? Então eu venho aqui, faço uma crítica, outra, isso ainda é mais ou menos tranquilo. Eu faço aqui um vídeo sobre o modelo Terra plana, que nem este aqui que vocês estão vendo hoje, vai aparecer embaixo já uma caixa do Google, dizendo que Terra plana é um modelo obsoleto e etc tal. Já vai ser julgado, classificado, certo? Porque o pessoal da liberdade, né? Aqueles caras que gostam de pichar a igreja, gosta de xingar a pessoa que tem uma Bíblia embaixo do braço, esse pessoal da liberdade, por que a gente não pode falar mal da religião de vocês, do Natal, ou qualquer coisa do tipo? Esses caras da liberdade, ok? Eles não gostam quando a gente pega e mexe também no calo deles, certo? Porque isso aqui, ó, isso aqui foi um grupo de cientistas, não foi um, foram vários, tá? A gente tem o nome de todo mundo já, e olha aqui, ó, aqui, este assunto e este assunto, no mesmo título, ok? Pois bem, e isso aqui tem a ver o que vem pela frente ao longo dos anos. Por isso que eu penso, quando a gente vê isso aqui a fundo, isso aqui, que a gente já tem vários vídeos lá no Patreon, e isto aqui a fundo, a gente vê que a gente tem mais tempo. Por quê? Porque tudo está sendo programado para se desenrolar em mais tempo. Estou falando que vai ser 50 anos? Não. Estou falando que vai ser um período menor, mas o problema maior é a perseguição que já começou, ok? Pois bem, e lembrando todo mundo, estou deixando os links desses cursos abaixo, tá? De liderança, aprender a vencer a timidez, o segredo do chás e o de chucrute bitkvas, que é o tônico da beterraba. Vou deixar o link abaixo. Todos eles aqui têm um cupom de desconto para cada um dos cursos. E esse cupom vale até, acho que o final do mês, e depois eu renovo ele e vai estar aí o cupom, tá? Não vai sumir o cupom, mas às vezes eu esqueço, mas tá aí o cupom para quem tiver interesse, tá bom? E assim, a gente tem que se preparar. Se preparar como? Com conhecimento, certo? Cada curso desses aqui, por exemplo, ó, tem mais ou menos entre 3 horas e meia e quase 6 horas de duração, é informação pra caramba. Muita informação. Por exemplo, tudo que eu já falei sobre empreendedorismo aqui no YouTube, tem 6 horas de vídeo. Tudo que eu já falei sobre casamento aqui no YouTube tem 5 horas de vídeo. Esses cursos têm quase a mesma coisa. Então assim, tem bastante informação. Ó. A questão da timidez, tá? É uma coisa importante se resolver.
né? Porque restringe as pessoas acabam ganhando menos, as pessoas acabam perdendo oportunidade, acabam perdendo relacionamentos que poderiam existir e não existem, né? A liderança é um passo à frente, né? A pessoa desenvolveu, ó, não tem mais problema com timidez, ou a pessoa já não tinha, quer desenvolver um pouco melhor a liderança. A gente fala bastante sobre isso aqui, a questão de liderança. Várias pessoas que compraram o curso, inclusive lá no Patreon, fizeram elogios a esse curso aqui, porque é um curso, assim, foi o que eu gostaria de ter ouvido, tá? Foi o que eu aprendi e gostaria de ter ouvido para aprender mais rápido. Espero que todo mundo goste. O Segredo do Chás, já falei várias vezes para vocês aqui, isso aqui virou um best-seller lá na Udemy, né? A Udemy gostou muito e divulgou para um monte de gente, então virou um best-seller. E, bom, e tem o do Chucrutes agora também, que é uma novidade, que é a questão da vitamina C para o inverno, a questão de você ser sustentável na sua propriedade. Com, por exemplo, chegou o inverno e você não tem lá uma laranja, não tem vitamina C, você vai querer ficar com escorbuto? Não. Então, o Chucrutes é uma forma de você ter mais vitamina C, o Bitkvas também, né, um tônico para esse período, às vezes, de inverno, né? Bom, é isso que eu tinha comentado, vou deixar os links abaixo. E agora a gente vai ficar com esse vídeo aí, P09, é o segredo da matéria, indo do átomo ao domo. É um trabalho que foi publicado pelo David Lapointe, né? Quem fez o link entre Terra plana e o modelo David Lapointe foi o Brian Austin Lambert. É um trabalho assim, ficou bem interessante. Ele explica muitas coisas, esse modelo David Lapointe. E o David Lapointe ele ficou muito tempo sem publicar, ele voltou a publicar. Quando eu fiz esse vídeo aqui, ele já estava 7 anos sem publicar vídeo no YouTube e agora recentemente ele voltou a publicar, certo? Falando sobre outras coisas, também envolvendo o campo magnético. Eu ainda não dei 100% de atenção ao que ele está colocando agora, mas vou dar uma olhada lá. E assim, eu acho que vale a pena, né, a gente discutir um pouco esse assunto. E no próximo vídeo a gente vai voltar a discutir esse assunto, mas não com modelo mais teórico, e sim comparando o modelo, basicamente, entre o globo e o da Terra plana, tá bom? Bom, por hoje é isso. Vocês ficam aí com o vídeo. Até mais. Olá a todos. Hoje o vídeo vai ser extremamente chato, ok? Mas é um vídeo importante, porque muitos vídeos a seguir eu vou ter que utilizar o conteúdo deste vídeo. Então a gente vai tentar sedimentar algumas informações aqui na mente de todo mundo. Que é o seguinte. É um trabalho do David Lapointe sobre o campo primário, o campo magnético primário da matéria e como isso está relacionado com o nosso planeta, está relacionado com as estrelas, com tudo que a gente vê, ok? Com a luz, com tudo. E é um trabalho muito interessante, muito arrojado, tá? E ajuda a explicar várias coisas que o pessoal observa no espaço, vamos dizer assim, e traz também informações sobre o nosso planeta, tá? Muito interessante. Então vamos lá. O segredo da matéria, do átomo ao domo da Terra. Tudo com base nesse trabalho aqui do David Lapointe. Esse trabalho aqui, na verdade, não é um trabalho formal, tá? Pelo jeito ele tentou publicar algumas coisas, ele tinha lá na descrição dos vídeos que ele estaria tentando publicar. O trabalho dele é impressionante, são 3 vídeos, total de mais ou menos 3 horas de vídeo. Vale a pena assistir. É um pouco chato, mais chato do que esse vídeo aqui, mas vale a pena. Eu vou deixar os links abaixo e abaixo vou colocar algumas observações sobre cada um dos vídeos. Ok, então vamos por partes. O David Lapointe fez esses 3 vídeos, 3 horas de vídeo, em 2012 para 2013, e já faz 7 anos e não tem mais nenhum vídeo lá, né? Infelizmente, mas tem muita informação preciosa nesses 3 vídeos. Então vamos lá. 3 vídeos, um deles tem 500 mil visualizações, é um sucesso o vídeo do cara, e o grande desafio é assistir essas 3 horas sem dormir, porque tem uma musiquinha para dormir que é terrível. Mas aqui é o início de um dos vídeos dele, né? O nome do vídeo é The Primer Fields, né? Os campos primários ou primordiais. É muito interessante, o canal dele está aqui, ó, David Lapointe, e a gente vai pegar alguns trechos do trabalho dele. Então vamos lá. Primeira questão aqui, ó.
O campo magnético de um ímã explica a natureza? Será que a natureza pode ser mais complexa do que uma barra, um dipolo magnético? Porque é isso que a gente fala do nosso planeta, né? Nosso planeta tem lá um dipolo magnético, um polo norte e um polo sul. Será que isso aqui representa o nosso planeta? Representa o campo magnético do nosso planeta? Essa é uma boa pergunta. E o David Lapointe fez essa pergunta, né? Ele propôs um modelo mais sofisticado, porém que torna tudo mais simples para explicar. Então ele está utilizando, ao invés de um dipolo magnético com polo norte e polo sul, ele está usando aqui duas cuias, vamos dizer assim. Elas estão separadas, mas elas se grudam. Uma cuia carregada positivamente e a outra uma cuia negativa, que vai criar então esse campo com um polo sul e um polo norte, tá? Que tem um formato parecido com esse, dependendo da forma como você separa as cuias, mas ele explica muito mais coisa, né? Então, antes de começar a reconstruir a ciência, e vocês vão ver que dá para reconstruir a ciência só com base nisso aqui, a gente vai ter que entender de onde veio essa ideia dele. Então vamos lá, é o seguinte, ele olhou estruturas, né? Estruturas que, vamos dizer assim, tudo que a gente observa tem um segredinho, né, por trás. Todo mundo já deve ter percebido isso. Às vezes as pessoas gostam de deixar esses segredinhos na nossa cara, né? Este aqui é o Panteão de Roma, que é conhecido como Cofre dos Céus. O que significa Cofre dos Céus, né? Aparentemente o David Lapointe ficou intrigado com esse termo cofre, né? Cofre dos Céus. Como assim? É alguma coisa que tem a ver com chave do céu? Tem a ver com o que exatamente? E tem um domo, né? Tem um domo. E nesse domo tem uma abertura em cima. Não precisava ter essa abertura, mas tem uma abertura. Tem uma abertura no topo do domo. Ok, esse aqui é o Panteão de Roma. Agora, o foco aqui no domo e na abertura por onde entra a luz. Ok? Beleza. Basílica de São Pedro, né? E a semelhança aí com o Cofre dos Céus, né? Então tá aqui o domo da Basílica de São Pedro. E a mesma coisa interessante, no topo do domo tem um espaço vazio, um buraco, certo? Um furo. Beleza. Este outro aqui, ó, Catedral de São Paulo em Malta. E a relação aí com o Cofre dos Céus. Então tem aqui a Terra, né? Tá, o acontecimento aqui tudo da Terra, o céu. E no céu, aqui os anjos estão rodando em volta desse buraco aqui. E tem um buraco, um domo com um buraco. E ele achou interessante isso, né? No CERN tem uma estrutura que se chama o Globo da Ciência e Inovação. Mas não é um globo, na verdade, é um domo, né? É um domo. E o mais interessante é que propositalmente eles têm uma abertura no topo do domo também. Então ele olha com essa cara, esse questionamento de curioso, né? Por que esse furo no domo? Por que o domo? E ele mais um, ó, o domo do Capitólio nos Estados Unidos, né? Lá de dentro, ó, também a mesma coisa. Os anjos aqui contornando um espaço vazio e as pessoas aqui embaixo. Interessante. Então ele resolveu fazer o seguinte, ele resolveu mandar fabricar um domo igual a esse, com um buraco no meio. E resolveu, mas eu faço isso com um domo positivo ou negativo. Então ele resolveu fazer dois. Um positivo e um negativo. Grande, e depois ele resolveu fazer também um negativo, um positivo menor e mais alguns pares. Tá, e ele resolveu estudar o campo magnético dessa estrutura. Beleza. E aí todo mundo vai já de cara falar assim, Afonso, mas entre um dipolo magnético, que é uma estrutura simples, e você trocar por duas cumbuca com furo no meio, isso é muito mais complexo que um dipolo. É óbvio que não está certo, porque
tem a tal da navalha de Ockham, né? A navalha de Ockham diz o seguinte, de Ockham, diz o seguinte, tá aqui, ó, o princípio básico da navalha de Ockham, da maneira como foi popularizado pela ciência, diz que entre duas teorias que explicam igualmente os mesmos fatos, a mais simples é a correta, né? Mas como diz aqui, ó, isso aqui tem uma pequena mudança, tá? A gente vai ver o que significa. A gente não aplica essa tal da navalha de Ockham no início, quando a gente está montando a teoria, a gente aplica no final, depois de comparar os resultados. Então, por enquanto, a gente vai esquecer isso e vamos aceitar um pouco uma estrutura um pouco mais complexa do que um dipolo, ok? Que são essas cumbucas. Beleza. Então aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5 pares de cumbucas, né? Ele vai usar isso aqui em alguns experimentos, vou mostrar para vocês. E ele está mostrando aqui uma das cumbucas, né? Tem um buraco no meio. Ele também utiliza uma câmera de vácuo, para gerar vácuo aqui dentro, e um eletrodo para colocar uma corrente grande aqui, da ordem de 70 mil, um potencial grande aqui, da ordem de 70 mil volts, para gerar plasma dentro dessa câmara de vácuo, ok? E dentro da câmara de vácuo ele prende as duas cumbucas, positivo e negativo, e ele segura isso aqui através de um ímã que ele vai mudando a posição dessas cumbucas, tá? Beleza. Agora, olha só, além disso, ele utilizou esferas metálicas não magnetizadas, não são ímãs, tá? Se eu não me engano, de 2 milímetros, 5 milímetros, e essa aqui é de 2,5 centímetros, se eu não me engano. E olha só, quando ele lança a esfera dentro dessa estrutura, ela fica lá, ó, flutuando no meio das duas, parada, ok? Interessante. Ele coloca aqui, ó, uma outra esfera também parada, parada. Então ele já começa a achar interessante o que está acontecendo. Aí o que ele faz? Ele coloca as duas cumbucas aqui, uma oposta à outra, né? Essa cumbuca aqui, na verdade, na natureza, não seria uma cumbuca, não seria uma estrutura. Isso aqui simplesmente seria um campo magnético primário, primordial, que existe na estrutura, ok? Com esse formato aqui. Como a gente não consegue simular isso, ele criou isso aqui mecanicamente com essas cumbucas, tá? Beleza. Então ele colocou aqui uma pontada para outra e colocou um vidro aqui separando as duas, tá? Para ele poder colocar umas bolinhas metálicas no plano, sem encostar nas duas cumbucas. Beleza, então ele lança uma bolinha, e a bolinha, não sei se vocês vão conseguir ver, fica bem no meio do círculo, normal. Ele lança duas bolinhas, a bolinha para, dá uma vibrada e para lá no meio também, ficam as duas aqui. Beleza. Quando ele lança a terceira bolinha, ele começa a ver uma coisa interessante, elas estão com distâncias mais ou menos distâncias iguais, né? E o que é interessante nesse campo magnético? Ele, ao mesmo tempo que ele repele uma bolinha da outra para deixar essa distância fixa, ele ao mesmo tempo não deixa as bolinhas se separarem muito. Ele tenta juntar as bolinhas ao mesmo tempo que separa as bolinhas. Ele lança uma quarta bolinha e olha o que acontece. Mesma coisa. Lança uma quinta bolinha, lança uma sexta bolinha, uma sétima bolinha, e aí vai, ó. Bolinha número 8, bolinha número 9, bolinha número 10, e vai criando um desenho, né? Como vocês podem ver aqui, ó, vai criando um desenho. Bolinha número 11, bolinha número 19. Vamos parar aqui na 19. Olha que interessante esse desenho da bolinha número 19. Então o que acontece? Ele conseguiu criar um campo aqui que não expulsa as bolinhas para fora, não gruda elas todas juntas, simplesmente mantém elas próximas, mas ao mesmo tempo não muito separadas, bem naquela região. Interessante isso. E aí ele mostra aqui um trabalho que diz aqui, ó, primeira
vamos dizer assim, visão que foi tida do interior de um átomo, né? Atomic Force Microscope sees chemical bonds in individual molecules. Um microscópio atômico vê as bordas químicas de uma molécula individual. Então olha só que interessante, é muito parecido com o que a gente acabou de ver, né? Ó. E alguém vai falar, não, não é muito parecido não. E aí o que ele faz? Ele sobrepõe as duas imagens, ó. Ele sobrepõe. Então aqui, ó, também tem bolinhas, tá vendo? Esses espaços aqui. Tudo isso tem uma justificativa. Então o que acontece? O que ele acabou, só nesse comecinho que ele acabou de descobrir, do meu ponto de vista, é o que é a tal da força forte, da força nuclear forte, que junta os prótons e nêutrons num átomo. Okay? O que a ciência diz hoje sobre essa força forte é algo... Vou até ler aqui para vocês. Está aqui e aqui embaixo. Ó. Na física, força forte é a interação entre os quarks e os gluons. Deixa eu ver quanto tempo tem. Ok. Descrita pela cromodinâmica quântica. Uau, que coisa chique. Antigamente era entendido como uma força nuclear. Sempre foi classificada como uma interação fundamental da natureza. Beleza. Aí diz assim, as outras forças fundamentais são a força nuclear fraca, a força eletromagnética e a força gravitacional. Ok. E aí tem lá um modelo padrão da física e tudo mais. Então, pensa só, você tem um próton, tá, que tem uma carga positiva, o nêutron que tem uma carga, não tem carga, é neutro, né? E tem outros prótons no núcleo. Como é que você junta todos aqueles prótons que tem carga? Na verdade, ele deveria se, né, não deveriam se juntar. Essa é a questão, eles não deveriam ficar juntos. Que força junta esses prótons? Porque como eles têm carga igual, eles vão se repelir, né? Então o que acontece? Só com isso aqui, ele já acabou com essa ideia dessa força forte ser uma interação dessas bem malucas aqui que a física propõe, tá? Beleza. Então, esse é um ponto. Estou explicando muito rápido aqui. Quem quiser, dá uma assistida lá no vídeo para entender melhor. Mas vou continuar, porque vai ficar mais fácil de entender conforme for passando os slides. Vamos lá. Então, em seguida, ele joga mais bolinhas e, além de ficar com esse padrão, ele vê que começa a concentrar um padrão fora, no entorno, ok? E ele vai jogando mais bolinhas metálicas e vão aparecendo outros padrões externos, ok? E isso, numa escala um pouquinho maior, já justifica como os prótons, elétrons e depois os átomos se juntam, formam moléculas e assim vai. Muito interessante. Ok. Ele começa então a estudar a estrutura do campo primário utilizando um pequeno... um bichinho aqui. Só um minuto, deixa eu matar o bichinho. Ok, continuando. Então, o que o cara faz? Ele pega uma chama microbússola, ok? Que é para estudar campos magnéticos de estruturas pequenas, e ele vai estudar com essa microbússola várias coisas aqui, mas uma delas é um ponto que ele chama flip point, tá? Que é um ponto invisível que está aqui embaixo, a gente não está vendo, mas é uma estrutura magnética, lembre-se disso. E o que acontece? Olha só, essa partezinha aqui tá para baixo nesse caninho, tá vendo? Tem um caninho branco aqui. E quando ele passa para cima do tal do flip point, olha o que acontece, muda. O negocinho vai para cima, fica preso na parte de cima, tá vendo? Beleza. Além disso, a estrutura do campo primário. Então ele tem este campo, né? Que está confinando as coisas, e
que foi o que ele criou aqui, no caso, para simular o campo, o outro campo. Você tem o campo magnético entrando aqui, né? E depois, olha só como ele se concentra. Ele vai entrando pelos lados aqui e ele passa por esse ponto que se chama flip ring, entra aqui dentro e aqui embaixo tem um outro anel. Isso aqui é um anel, tá? Porque isso aqui é um corte, né? Lembre-se, a cumbuca a gente está vendo aqui, ó, é um corte na cumbuca, tá? Então tem um anel aqui que se chama flip ring e aqui um outro anel que a gente está vendo em corte que se chama choke ring. Ok, aqui dentro tem um padrão de campo magnético e entre esses dois padrões, o que está em vermelho e o que está em azul, você tem um domo de confinamento, ok? A gente vai explicar melhor isso aqui mais para frente. Ok. Basicamente a estrutura básica é aquela cumbuca vai ter aqui o choke ring, flip ring, o domo de confinamento, né? E aqueles campos, aquelas setinhas que a gente já viu. Beleza. Eu estou fazendo questão de colocar o formato do YouTube aqui e tudo mais para dar crédito para essa pessoa aqui, o David Lapointe, porque ele fez um trabalho fantástico. Só para constar, o David Lapointe ele não acredita na Terra plana, ok? Ele acredita no globo. Então vai ser interessante esse vídeo, tá? Porque faltou um pouquinho para ele entender que a Terra era plana, tá? Mas continuando. Olha só. Ele diz assim que essa estrutura que a gente está vendo aqui, ela é replicada em toda a natureza, como um fractal, né? Ela é replicada nos fótons, átomos, estrelas, planetas, e aí eu vou colocar aqui, ó, na Terra. A Terra maior do que as estrelas e os planetas que a gente vê. E eu vou explicar onde eles estão, no meu ponto de vista. Beleza. Agora, mas antes de discutir como isso se apresenta na natureza, ele vai mostrar os ensaios de laboratório envolvendo plasma. Ok? Beleza. Então tem o domo de confinamento, ele aplica uma tensão de 70 mil volts entre as duas cumbucas magnéticas, uma positiva e outra negativa, e ele observa esse padrão aqui, tá? Uma luz, né, que sai um pouco para os lados e tem uma saída para cima e outra para baixo. Ok? Beleza. E a estrutura do campo magnético dessas cumbucas é essa estrutura aqui, tá? Que é a estrutura primária, primordial, que tem toda a matéria. Essa estrutura aqui, desse campo magnético. A gente não vê, mas é esse campo magnético aqui. Beleza. E aí ele começa a pegar imagens do céu, né? Nesse caso aqui, ó, uma foto dessa agência espacial ESO, tá? E olha que interessante. Essa imagem aqui é real, ok? É real. O que está errado são as dimensões e distâncias. Quando você olha, aplica o tal do campo primário nessas imagens, olha como se ajusta bem essas estruturas que se observam no espaço com o campo primário. Outra, Centaurus A, tá aqui, ó. Ela se acopla perfeitamente com o campo primário que a gente observa nessas cumbucas. Olha a outra aí, que difícil essa, hein? Na borda, essa estrutura ela é mais larga do que para dentro. Ela faz isso aqui, a estrutura, ela abre assim, ó. Então, como é que a gravidade explica isso? Bom, os astrônomos olham e explicam isso aqui pela velocidade de giro e tudo mais. O David Lapointe vai lá e mostra que na verdade isso aqui, ó, tá aqui, ó, confinado no campo magnético primário. Então olha que interessante, a estrutura está acompanhando o campo magnético, está dando apoio para a teoria do David Lapointe. Aqui a mesma coisa.
olha só, esse aqui é o vela pulsar, pulsar vela, né? Diz o seguinte, ó, vamos ler aqui na página da NASA. Como é que essa estrutura bizarra aparece no céu? Porque, cá entre nós, a gravidade só faz bola, não é verdade? Como é que aparece no céu essa estrutura que não é uma bola? Vamos lá. Todo mundo acredita que a Terra é uma bola por causa da gravidade, mas quando olha para isso aqui, o pessoal fala, não, mas aqui é diferente. Tá? Mas vamos ver aqui. Diz assim, ó, que isso aí, no caso, é uma estrela de nêutron com um giro muito rápido. Ela está a 1000 anos-luz da Terra e diz que ela faz a rotação em volta do seu próprio eixo 11 vezes por segundo. Uau! Imagina o giro. Só para você imaginar o giro, a própria NASA diz aqui, ó, é mais rápido do que a hélice de um helicóptero. Imagina uma estrela girando mais rápido que a hélice de um helicóptero. Isso para explicar isto aqui. Interessante. Porque a gravidade não conseguiu explicar, então eles têm que colocar uma estrela girando mais rápido que a hélice de um helicóptero. Beleza. E além disso, ela emite aqui um feixe de um jato de matéria com 70% da velocidade da luz. Beleza. Esse aqui é um objeto exótico, né, classificado por Harvard como um objeto exótico. É a vela pulsar, o pulsar vela, né? Mesma coisa, uma estrutura bizarra. Aí tá ela, né? Tem inclusive aqui um redemoinho saindo por baixo, que é o plasma. Depois a gente vai falar sobre esse redemoinho de plasma na Terra também. E quando você vai ver o modelo do David LaPointe, ele se encaixa perfeitamente. Você não precisa de gravidade, você não precisa de velocidade, você não precisa de nada. Encaixou perfeitamente no modelo do David LaPointe. Você não precisa ter uma estrela girando na velocidade de uma hélice de helicóptero. Você não precisa disso. Você só precisa considerar que esse modelo aqui dele é verdadeiro. Só isso. Isso aqui é uma outra estrutura que obviamente a gravidade não explica, né? Porque a gravidade só faz bola, né? E o que a gente vê aqui? Isso aqui chama hambúrguer Gomes. Parece um pão de hambúrguer, sei lá. Feito pela NASA com o telescópio Hubble. Quando você encaixa essa imagem nos campos magnéticos primários propostos pelo David LaPointe, encaixa perfeitamente. Interessante. Você olha isso aqui, como é que é? A gravidade explica isso aqui? A gravidade faz bola. Isso aqui é uma bola? Não, não é. Mas quando você coloca o campo magnético do David LaPointe, tá lá dentro. Beleza? Isso aqui. Olha só essa imagem aqui. Mesma coisa. Dá pra ver aqui as duas cumbucas, certo? E o jato saindo para cima, que nem no experimento. Ó. As duas cumbucas estão aqui, certo? E o jato saindo para cima e para baixo aqui no caso, do jato de plasma, também observado. Isso aqui no laboratório. Isso aqui é o que o pessoal fotografou em 95, 98 e no ano 2000. Espera um pouquinho, vou fazer uma pergunta. A gravidade deixa isso aqui uma bola? Parece que a gravidade não funcionou aqui, né? Mas o modelo do David LaPointe funciona. Interessante. Olha essa outra estrutura esquisita aí. Aqui no caso, até para ver o domo de confinamento da estrutura. Tá aqui no meio, ó. Esse domo aqui, ó. E aqui essa estrutura tá meio que virada. Ele plota o campo primário em cima, ó. Dá para ver que tá virado, né? Tá num ângulo. Ele plota a parte de cima, ele imprime junto. E olha só, a estrutura ela é perfeitamente explicável com o modelo dele, ó. Beleza. Agora a gente vai falar sobre esse camarada aqui rapidamente, só para deixar os slides um pouquinho melhor. Esse camarada aqui é o nosso modelo atual da ciência falsa, ok? Ele veste essas roupas aqui bacana, acho que ele compra o pijama no Walmart e refaz os terninhos, sei lá como é que ele faz aqui.
mas ele gosta de coisas coloridas, etc. Tal. É um cara que apresenta programas de televisão para crianças, ciência para criança, ok? Para fazer a lavagem cerebral. Beleza. Esse aqui é o modelo de cientista de hoje. Esquisito. E quando ele foi questionado sobre o formato da Terra, né? No caso aqui, Terra plana, olha a careta que o camarada faz. E depois, quando ele é questionado de novo no programa, ele pega o microfone e larga. E aí, na visão dele, aquilo indica que existe gravidade e, portanto, a Terra não é plana, ela é uma bola. Okay? Então ele defende que a Terra é uma bola porque o microfone dele cai. Beleza. Agora, é interessante você ver um astrofísico simplesmente explicando algo, deixando cair o microfone, ter visto essa imagem tantas vezes, ó, Galáxia Hércules A, ter visto essa imagem tantas vezes e não ter pensado em justificar ela com o microfone. Eu queria ver ele justificar isso aqui com o microfone caindo no chão. Porque a gravidade não explica isso aqui, ó. A gravidade não explica. Agora, o modelo do David Lapointe, olha só, feito na câmara de vácuo com plasma e as duas cumbucas que estão aqui, explica perfeitamente. Interessante isso, hein? A nossa, no caso que eles chamam de nossa, né? Galáxia, onde eles dizem que está o Sol e tudo mais, ele tem a mesma estrutura. Então, pera um pouquinho, também não dá para explicar com o microfone, não dá para explicar com a gravidade. Porque você percebe, você olha pro céu, sem contar a tal das estrelas que a gente vê como pontinhos, o resto são estruturas mais ou menos achatadas, né? Beleza. Olha esse outro aqui. Tá aqui essa estrela, ou sei lá o que é isso, e o jato que ela envia para cima. Exatamente igual ao previsto no modelo. Aqui tem uma seta vermelha para cima nesse modelo aqui. Tem nada a ver com o microfone caindo, porque na verdade, olha só, tá subindo. A massa poderosa tá aqui, devia estar traindo toda a massa, a matéria, para ela virar uma bola aqui, mas na verdade tá tendo ela tá cuspindo para fora. Estranho isso, né? Ele largaria o microfone subiria, não desceria. Olha só que interessante isso aqui. Ainda a gente vai usar essa imagem e outras para falar do plasma que tem por cima do domo, tá? Mas olha que interessante essa do observatório de raio-x Chandra, né? Isso aqui não dá para explicar com o microfone, mas dá para explicar com os campos primários proposto por David Lapointe. Mesma coisa aqui. Mais um. Olha só o formato aqui da cuia perfeitamente aqui, ó. O negócio no meio. Interessante. Então assim, a gente vai parar para pensar um pouquinho. Este modelo aqui, quando a gente começou a falar dele, parece que ele é muito mais complexo que este. Pela tal da navalha de Ockham, certo era a gente pegar esse aqui, que é mais simples. Pergunta, esse modelo de dipolo explica tudo que a gente observa no espaço? Não explica. E este outro modelo aqui, das cumbucas, explica? Explica. Então, por mais que ele seja um pouquinho mais complexo, ele explica de forma muito mais simples tudo. Na verdade, esse aqui é o modelo pior, ok? Sem contar outras coisas, né? Neste modelo aqui não precisa existir buraco negro. Neste modelo aqui, ó, do David Lapointe, não precisa existir matéria escura. Neste modelo aqui do David Lapointe não precisa de energia escura, não precisa existir essas teorias. Já no modelo do dipolo precisa ter buraco negro, precisa ter matéria escura, energia escura e todas as coisas que a gente nunca observou de verdade, ok? Ok, continuando aqui. Quando você afasta essas cumbucas, a forma do campo externo muda um pouco, ok? Mas lá dentro continua com as mesmas estruturas, o domo de confinamento, o shock ring, o flip ring, todas essas coisas aqui dentro dessa cumbuca,
Beleza. Mais uma coisa que aqui não vai dar para ver direito, mas o que tem nessa estrutura, aqui dentro do domo de confinamento, as direções das setas aqui são iguais nesse outro referencial, só que empurrando, né? É um espelho daqui para cá, tá? Beleza. Então aqui, relembrando a estrutura, né? Então tá aqui o domo de confinamento, no corte tá aqui o domo de confinamento. Esse anel aqui é o flip ring, tá aqui, ó, são esses dois pontos, na verdade é um corte no anel. Aqui tá o choke ring, que tá aqui, né? E é isso. Agora, vamos ir um pouquinho mais além, né? Usando ainda o modelo David Lapointe. Vocês têm que ter paciência, a gente vai falar sobre o formato da Terra no final, ok? É um pouco chato, mas é importante esse vídeo. Então vamos lá. Então a gente vai falar sobre a luz agora. Isso aqui é um fóton, tá? O que é um fóton? A pergunta, na verdade, é o que é a luz? Porque alguns cientistas dizem assim, a luz se comporta como uma partícula. Outros dizem, ela se comporta como uma onda. Outros dizem, ela se comporta como uma partícula e como uma onda, que é o mais verdadeiro. E o que o David Lapointe fala é o seguinte, né? Número 1, eu não vou discutir isso aqui em detalhes, porque eu não tenho interesse nisso. A gente quer falar sobre o formato da Terra, ok? Então quem quiser saber detalhes, vai ter que assistir o vídeo The Primer Fields parte 3. Vou deixar o link para vocês darem uma olhada. Então vamos lá. Ele diz o seguinte, a luz se comporta como uma onda e como uma partícula. Em outras palavras, a luz é composta por unidades discretas conhecidas como fóton. Segundo o David Lapointe, a estrutura do campo primário se aplica a todas as radiações eletromagnéticas. Todas as radiações eletromagnéticas são compostas por fótons, por esses tipos de fótons, vamos dizer assim. Não pelo fóton, mas pelo... Todas as radiações eletromagnéticas são compostas pelos campos primários, tá? Que é essas duas cumbuquinhas, que na verdade a gente usa as duas cumbuquinhas para simular uma coisa que existe na natureza, mas a gente não consegue ver, tá? Beleza. Então, assim como toda a matéria, tá? E isso é a base do fóton também. Os tais dos fótons que compõem a luz não são apenas partículas, e sim concentrações de energia, a energia está se concentrando ali, cujas partículas fluem do emissor para dentro do emissor novamente. É uma coisa complexa, você tem que assistir lá, tá? Não vou entrar muito em detalhe aqui, é muito interessante, mas vai ocupar muito tempo. E nosso foco é a Terra, ok? Beleza. Então, ele usa aqui um fóton, né? O fóton seria uma estrutura desse tipo, onde tem a parte positiva e negativa. A representação do fóton que a gente vê seria esse verde aqui, essa bola verde, né? Mas basicamente ele é composto por essa estrutura primária. Ops, vou parar um pouquinho e a gente já continua. Continuando. Mais uma figura dele aí sobre o fóton. E aqui que é a parte interessante. O que ele fala? Um raio de luz, um feixe de luz, é composto por esses fótons que na verdade eles estão grudados um no outro exatamente por causa do tal do campo primário. Ou seja, o polo positivo de um está preso no polo negativo do outro, e assim vai. Então o que dá a feição de raio de luz para a gente, o que é? É um grupo de fótons, um grudado, polo negativo no positivo do outro, e assim vai. Então eles têm uma conexão, eles não estão separados, não é? A emissão de fótons não é assim, uma partícula, 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 partícula. Não, essas partículas elas estão grudadas através desse campo primário, tá? Beleza. Então a gente vê isso aqui, né? São esses pontinhos, mas na verdade por trás desses pontinhos tem esses campos primários aqui, na visão do David Lapointe. Beleza. Então quando você vai explicar todas as questões de ondas, na verdade o que são essas ondas que a gente observa como luz? É a envoltória do campo magnético primário do fóton.
né? E aí ele mostra algumas coisas interessantes, que nesse caso aqui é sobre refração da luz, né? E ele mostra a mecânica do fóton como se ele fosse algo elástico, inclusive alguma coisa do tipo, alguma coisa que ele deforma de forma a fazer isso aqui, explicar essas refrações. É muito interessante, vale a pena ver o vídeo nessa parte aqui, tá? Beleza. Agora sim, olha só. A gente tem um modelo que não é mais um dipolo magnético. A gente tem, sim, de certa forma, um dipolo, mas com uma estrutura mais complicada. São duas cumbucas, né? Só que a gente consegue explicar o formato das galáxias, a gente consegue explicar a luz, a gente consegue explicar matéria, tudo. Lindo, perfeito. Então agora sim a gente pode utilizar a tal da navalha de Ockham e cortar qual que é a mais complexa. A gente pode escolher, olha, a gente usa o dipolo magnético simples, polo norte, polo sul, só que a gente precisa inventar a teoria dos buracos negros, da energia escura, da matéria escura, e isso ainda não explica várias outras coisas. Ou a gente utiliza um modelo um pouquinho mais complexo no formato do campo primário, tá? Que são duas cumbucas com um buraco no meio. Isso funciona, explica tudo, não precisa inventar mais nenhuma teoria, tá tudo fácil, tudo simples. Agora sim a gente pode aplicar a tal da navalha de Ockham, ou seja, o David Lapointe está com uma teoria muito melhor, né? Beleza. Pena que esse vídeo já foi assistido 500 mil vezes e a gente não vê ninguém falando sobre isso na ciência. Paciência. Vamos lá. Agora, essa estrutura, o próprio David Lapointe diz, ela é replicada em toda a natureza, incluindo nos próprios fótons, as partículas que estão dentro, que estão sendo energizadas dentro do fóton, também segue esse padrão. Tudo na natureza, desde de uma galáxia até um átomo, tudo segue esse padrão aqui. Beleza. Agora eu, Afonso, vou incluir a Terra, tá? Aqui. Qual que é a diferença entre o que eu acredito e o que o David Lapointe acredita? Ele acredita que a Terra está nesse universo gigantesco, tudo é gigantesco, etc. Tal. As medições de distância estão corretas. Tem estrelas a 14 milhões de anos-luz da Terra e assim vai. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que é possível medir uma distância tão grande. Por quê? Muito simples, porque eu já vi como é que faz medidas aqui na Terra mesmo. Olha, eu quero medir qual a distância daqui até aquele poste lá. Ah, qual poste? Aquele lá que eu só estou vendo o topo. Ah, não dá. Não tem equipamento para isso. Vou ter que chutar. Vou ter que chutar com base em alguma coisa que está se movimentando. Que eu conheço o movimento. Ou seja, não vai me dar um bom resultado. Agora, o que é um valor tão grande como algumas coisas milhões de anos? É fácil. Quando você divide algo por zero, ou seja, algo parece bem imóvel, você então dá quase zero. Se desse zero, a distância seria infinito. Porque 1 dividido por zero é infinito. Um número que não tem fim. Mas então, ao invés de dar infinito, você conseguiu medir algo assim, 0,0000, 200 zeros e depois da vírgula. 1 dividido por isso, bom, aí dá não sei quantos milhões de anos-luz. Tá, eu não confio nesses valores pequenos. A distância é grande, mas o valor que eles mediram basicamente para calcular essa distância é pequeno. Pode estar dentro do erro do equipamento que você está medindo, que você está usando. Pode estar dentro do erro das deformações ópticas que as próprias partículas que estão no meio do caminho estão produzindo. Então eu não acredito nas distâncias, não acredito nas dimensões, tá? Mas acredito que as fotos são reais. O cara foi lá, colocou o telescópio dele lá e pum, tirou uma foto. Aquilo é real. Mas a distância está errada, o tamanho está errado. Ok? E o que eu acredito? Eu acredito que essas estruturas que você está vendo lá fora, no espaço, etc. tal, elas estão confinadas no campo magnético da Terra. O maior campo primário de todos é o da Terra. Essas estrelas, galáxias e tudo mais, elas são minúsculas perto do tamanho do campo primário da Terra. Essa é a minha visão. Ok. Usando isso, usando essa linha de raciocínio,
Este campo primário aqui, ele representa sim o que a gente tem da nossa Terra, tá? Que é o que? Essa nossa Terra plana, na verdade, está aqui, ó, no flip ring, tá? Ela está aqui dentro. Eu não consigo colocar ela aqui, mas imagine que ela está aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ela está aqui dentro, assim, ó, tá? Aí o que acontece? O campo primário, tudo é igual. Tá vendo essas setas aqui para baixo? Essas setas de força aqui para baixo são a nossa gravidade. É bem justificável a gravidade dessa forma. Isso para mim, isto aqui é a gravidade. Essas setinhas aqui são a gravidade para mim. Aqui na Terra. O que mantém a gente com o pé no chão são essas setinhas aqui que são a gravidade. Do meu ponto de vista, é o que cria a gravidade pra gente. Onde que está a estação espacial, a ISS, Estação Espacial Internacional? Ela existe? Ela existe. Mas como é que ela fica lá voando em volta de uma Terra plana? Fácil. Tá vendo aqui, ó? Tem para baixo, gravidade para baixo, as setinhas para baixo, quero dizer. Depois aqui setinhas para cima, dentro do domo, bem aqui no topo, ó, setinhas para cima. E aqui entre as duas setinhas tem uma zona neutra. Tá? Na verdade, as setinhas estão para um lado e para o outro. Eles, na minha visão, eles colocaram a estação espacial para girar aqui, ó, entre essas duas setinhas aqui. Ela não cai por causa disso. Porque veja bem, o pessoal diz que a estação espacial está a 400 quilômetros de altura mais ou menos. Não é uma distância grande que nem a Lua. A Lua está a 300 mil quilômetros, o pessoal diz. Tá? 300 mil. Aí eles dizem que alguns satélites estão a 30 mil. E eles dizem que a estação espacial só está a 1% disso. Está a 400 quilômetros. Não é muito alto. Então minha pergunta, qual que é a gravidade na estação espacial? É em torno de 8 metros por segundo ao quadrado. 8. Marca esse número. A gravidade aqui no chão é 10. Mais ou menos, 9,8. 10. Beleza. Espera um pouquinho. Quer dizer que aonde eles estão tem uma gravidade que está puxando para baixo. 8, não é uma gravidade baixinha, 0 ponto alguma coisa, é 8. 8 metros por segundo ao quadrado, devia cair. Por que aquela estação espacial não cai? Aí eles dizem, é porque ela está girando em alta velocidade. Ela está girando em alta velocidade, é por isso que ela não cai. Não, ela não cai por causa disso. Ela sim está girando em alta velocidade porque ela está confinada aqui, ó, entre essas setinhas que vão para baixo e para cima. Eles encontraram um ponto que você consegue manter a estrutura flutuando lá, ok? Porque não está sob influência dessas setinhas aqui de baixo. Então a estação espacial está bem aqui, ó, no meio. Ela vai ficar lá girando, entendeu? Vai ficar girando. Adivinha quem vai cair quando inverter o campo magnético da Terra? Beleza. Agora, aqui para cima, você vê as setas estão empurrando contra esse domo de confinamento. Ele mostra o que acontece se você está aqui fora e você quer entrar dentro desse domo invisível de confinamento aqui. No nosso caso, nosso domo já tem gelo em volta dele. O gelo ficou preso nessa estrutura aqui. A água ficou presa nessa estrutura. Mas quando não tem nada, não tivesse gelo nem nada, algo de fora não conseguia entrar aqui dentro do nosso domo. O David Lapointe, eu acho que o motivo dele ter sumido foi exatamente esse, porque ele mostrou que tem uma forma de entrar dentro desse domo, tá? A única forma de você entrar dentro desse domo é ele mostra encostando a bolinha e entrando aqui, ó, pela beirada, pelo flip ring. Essa beirada, o flip ring, adivinha o que é? É a Antártida, ok? O que vocês acham que o pessoal tanta pesquisa estão fazendo lá na Antártida agora? O pessoal foi para lá, o Obama foi para lá, os russos foram para lá, todo mundo está fazendo trabalho lá agora. A nossa estação de pesquisa do Brasil pegou fogo assim, no gelo. No meio do gelo pegou fogo. Esquisito, né? Mas beleza. Então assim, a única forma de entrar, alguma coisa, entrar dentro, é por aqui. Aqui embaixo, o choke ring impede de qualquer coisa que esteja no Sheol, no inferno, subir. Não dá para subir. Ao mesmo tempo, ele comprime o campo magnético. E quando você entra com a broca, o que acontece? Esse campo magnético está pondo pressão
nas rochas também. E as rochas se fecham na broca. Por isso, essa pressão toda que a gente observa na rocha em profundidade é exatamente por causa do choke ring que está aqui embaixo. Ok? Esse é o nosso planeta. E esse é o campo magnético que a gente observa no nosso planeta. O que vai fazer inverter o campo magnético do planeta é esse ponto aqui verde. Ok? Que simplesmente vai mudar a polaridade. Essa cumbuca não vai fazer, essa cumbuca não vem para baixo, outra para cima. Não, essa cumbuca é invisível, isso aqui não existe. Tá? Isso aqui é uma abstração nossa, porque a gente não consegue criar essa estrutura invisível sem usar uma matéria. Ok? Mas o que esse negocinho, esse botãozinho vai fazer é inverter a cor dessas duas estruturas. Vocês não vão conseguir ver, aqui eu também não estou conseguindo ver aqui, por isso que vocês não vão conseguir ver. Mas a estrutura tem as setinhas azuis aqui, que são exatamente igual a vermelha, só que um espelho para baixo. O que vai acontecer é isso que vai virar. A gravidade vai continuar apontando para baixo, tudo normal. Depois vai ter aquele espaço para os loucos colocarem coisas de novo para flutuar e tudo mais. Mas, quando acabar o campo magnético, o que tiver ali no meio vai, pum, cair. Beleza. Agora vamos à parte interessante, que só vai ser um comentário aqui. Tá vendo isso aqui? Esse jato de matéria que você observa nas estrelas, você observa em outras coisas. É exatamente isso aqui, ó. Essa setinha vermelha que sai para cima, ó. Quando enfraquecer o campo magnético da Terra, vai ter um alívio de pressão exatamente nessa direção, que vai fazer exatamente isso aqui com a nossa atmosfera. Okay? O domo ele vai rachar, o gelo do domo vai rachar no meio primeiro. A primeira coisa que a gente vai observar é a atmosfera vai sair da Terra. Parte dela, metade mais ou menos. Metade da nossa atmosfera vai ser perdida. Vai sair da Terra. Quanto tempo vai durar isso? Está na Bíblia. Está na Bíblia exatamente o tempo que vai durar essa saída de gases da atmosfera. Beleza. A gente vai fazer um vídeo só sobre esse fenômeno aqui. A saída de gases da atmosfera. Semana que vem. Beleza. Quando a atmosfera começar a escapar pelo domo, vai demorar pouco tempo. Ela vai logo em seguida, o que vai acontecer? Vai ser criada uma nova atmosfera. Vai ficar uma remanescente, mas vai ser criada uma nova atmosfera com muito mais oxigênio. Mas a gente vai ficar durante um período, tá? Mais ou menos 30 minutos, é o que diz a Bíblia. Com pouco oxigênio. Então assim, não é para ficar histérico, não é para ficar correndo, é para ficar calmo, porque você não vai conseguir respirar muito e você tem que ter um preparo que a gente pode fazer antes desse período. Tem coisas que a gente pode comprar para deixar guardado. Tem formas, tem lugares para ficar, tem formas de ficar. Tudo isso a gente vai falar num vídeo. Esse vídeo vai ser tão importante, que é o vídeo da semana que vem, que eu vou fazer ele resumido para o YouTube também. Porque eu quero que todo mundo veja, tá? Então assim, eu vou ver como é que eu vou fazer, como é que eu vou explicar isso. Mas, vocês já sabem o motivo. O nosso domo está aqui, a Terra plana está aqui. Vai ter um escape de atmosfera aqui, ok? E no YouTube também vou explicar para todo mundo o que fazer e o que vai acontecer, quais vão ser os efeitos, o que a gente vai observar e tudo mais. A gente vai ter uma descompressão, uma despressurização do domo, tá? Vamos lá, aqui uma frase do David Lapointe, que eu acho muito interessante. Ele fala o seguinte: eu acredito que essa estrutura do campo magnético é uma propriedade intrínseca de toda a matéria. Portanto, você não pode ter uma partícula de matéria a menos que esses campos magnéticos estejam lá para formá-la e confiná-la. Okay? E vamos lá, o que ficou faltando? Então assim, essa lista aqui parte já estava nos slides anteriores. Qual é a origem do campo magnético da Terra? Vocês já sabem. Hoje foi explicado hoje. Em seguida,
para que serve a inversão do campo magnético da Terra, o que aconteceria se todos os humanos, peixes, elefantes, búfalos, etc., se reproduzissem muito, será que a Terra tem tamanho fixo? Tudo isso vai ser explicado depois, mas primeiro eu vou dar prioridade para essa questão do escape da atmosfera, porque a gente já pode ir se preparando o nosso corpo antes, tá? Tem tudo a ver com alimento, bem simples. Ponto número 3. Existem modelos empíricos reais para vermos todo o modelo funcionando? Existe, está nesse The Primer Fields do David Lapointe, vou deixar os links abaixo. Já mostrei parte hoje aqui para vocês, então dá para ver isso em laboratório, ok? Próxima pergunta. Após toda a tragédia, o que poderemos ver nos céus? Existem outras terras após a borda da Terra, etc. A gente vai falar sobre isso, porque tem estruturas que a gente vai conseguir ver depois da inversão do campo magnético, que os povos antigos já viram, tá? Quando isso aconteceu, vai ser interessante. O que é a Lua? Isso aqui vai ser um vídeo extremamente complicado, vai ficar lá para depois, porque a gente tem muitas coisas para pôr antes, muitas prioridades antes, mas é uma coisa interessante. E vai haver escape de parte da atmosfera terrestre? Quanto tempo vai durar? Como devemos nos preparar? Como devemos nos proteger? Isso aí vai ficar para o próximo vídeo, o vídeo da próxima semana. E esse vídeo resumido eu vou fazer diferente, mas vou deixar ele resumido no YouTube também, porque ele é importante para todo mundo e é um dos itens que a gente tem que colocar na nossa preparação. Tá bom? Basicamente por hoje é isso. Desculpa, ficou um pouco longo, mas um pouco longo e chato, né? Mas a gente precisa ter em mente isto aqui, o modelo da nossa Terra, ok? Ou seja, o que é a gravidade? Tem a ver com o campo primário da Terra, porque a estação espacial flutua lá, ela flutua assim, tá lá, tá bem nessa região aqui. As estrelas estão todas girando nesse campo magnético nosso aqui, ó, estão girando preso no nosso campo magnético. Elas são estruturas menores, e assim como um tem aquela estrutura, uma coisa maior também tem, um outro tipo de plasma maior também tem, e a estrela, a galáxia, etc., são plasmas que têm essa estrutura também e que estão aqui dentro do nosso campo magnético, ok? Basicamente é isso. Por hoje é isso. Muito obrigado. Até mais.